Programa que traz informações, dicas e conteúdos, contemplando a saúde física, mental e espiritual. No ar, Saúde em Foco. Muito bom dia, bom dia, bom dia para você, ouvinte 99 FM, mais um sábado, 4 de fevereiro. Sejam muito bem-vindos. Quero já começar agradecendo a vocês que estão me mandando depoimentos diretamente no meu WhatsApp, no meu Instagram, comentários no YouTube. Vou postar todos os comentários que vocês estão mandando para mim, porque é bom a gente prestigiar um programa com tanta utilidade pública, que é a missão desse programa, levar aí para o Vale do Paraíba, né? Vocês sabem, né, que estamos em 11 cidades do Vale do Paraíba. Para você que não consegue ouvir, que não consegue assistir, ouvir o programa inteiro, estamos lá no Instagram, estamos no Spotify, Google Podcasts, LinkedIn, inclusive estamos ao vivo pelo LinkedIn. Tem também Twitter, Kawaii, TikTok, no Pinterest, no YouTube. Então inscrevam-se. Tatiana Fedato, apresentadora, é de graça, e tenham acesso lá aos outros programas que já foram para o ar. Estamos no ar desde novembro, estamos fazendo sucesso. Claro, né? Se a rádio é só sucesso, estamos fazendo sucesso também, e devemos muito isso a vocês que estão ouvindo a gente. Estamos abertos também para receber sugestões, viu? Temas interessantes que vocês acham legais trazer, né? A gente sempre coloca na pauta e traz um profissional. Se você que está ouvindo ou conhece alguém que tem algum projeto social de utilidade pública aqui, a gente abre um espaço para você de forma gratuita. Me liga, manda mensagem, diga qual é o seu projeto, a gente coloca na pauta e você vem aqui divulgar, porque projeto social que contribui com o coletivo é a cara do nosso programa. É para isso que o programa existe. Sempre trazendo assuntos interessantíssimos. Meu convidado já chegou, Dr. Alexandre Marota. Seja muito bem-vindo à Clínica Vida Vale, né? Patrocinador, aí um dos nossos patrocinadores do nosso programa. E vem contribuir com a gente sobre o assunto de cirurgia bariátrica, né? A gente estava conversando aqui antes um pouquinho. E quantos mitos você vai esclarecer. Mais uma vez, bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Tatiana, bom dia a todo o público que está nos ouvindo. É sempre um prazer a gente estar aqui conversando sobre um assunto que a gente gosta muito, que é da nossa área, né, a área médica, e falar sobre cirurgia bariátrica, sobre um tratamento de uma epidemia que hoje acontece em termos populacional. A gente sabe, por exemplo, que 60% da população tem um sobrepeso no mínimo. Nossa, 60% é um dado muito alto, hein? E que sabemos que 20% da população é obesa. Nossa. Então, realmente, existe necessidade, em foco hoje em dia, até pela a industrialização e tudo mais, os alimentos mais fáceis, muito mais calórico e tal. A gente tem esse ganho de peso e acaba sendo um problema de saúde pública, porque a obesidade ela piora muitas outras doenças, né? Como, por exemplo, diabetes, pressão alta, gordura no fígado, apneia do sono. Nossa. E assim por diante, são vários. Fora problemas na articulação, porque eu não aguento o peso, enfim, tem um monte de problema, né? Sim. Mas a grande questão creio eu, as pessoas identificarem que estão obesas, né? Porque tem muita gente que estão obesas e não sabem que estão, não é? Na verdade, a gente começa, eu vejo assim, no nosso dia a dia, as pessoas que nos procuram muitas vezes ou porque se incomoda da sua aparência, né? Ou porque ela entende que tem muitas doenças, esse é o nosso foco como médico principal, que tem muitas doenças que estão sendo pioradas pela obesidade. Nossa. Então, realmente, né, as pessoas começam a perceber nesse momento. Outras situações, não. Geralmente, começa a perceber quando começa a ter alguma dificuldade
Sim. Da ordem médica ou social. E assim o brasileiro, né, só procura ajuda quando a água bate na bunda, né, eu costumo dizer, né, e é assim, mas tá mudando, né, esse Sim. conceito, a pandemia veio nos ensinar muito, né, eu Sim. sempre olho pelo lado bom das coisas, porque sempre Com tem que certeza. agregar, né. Vamos primeiro, então, cirurgia bariátrica, tem muito mito, né, muita informação desencontrada, né, muita coisa que está no YouTube, que as pessoas vão procurar lá, a gente estava falando isso nos bastidores agora, quanta coisa ilegal que está lá, né? Sim. Vamos então contar o que é a cirurgia bariátrica, desenvolve um pouquinho pra gente. Ok. Anos se desenvolvendo, né? Na década de 90 foi quando se começou a ter uma técnica que trazia um bom resultado com um efeito colateral menor. Que esse é o objetivo, como qualquer tratamento, seja geral, né? Porque a gente não pode achar que fazer uma cirurgia bariátrica não tem efeito colateral. Tem efeito colateral, é que ele tem que ser menor que a doença. Por isso, não é uma falta de vontade, exatamente, ela é uma doença que ocorre. Seja ela, eu vi aqui você falando no início do programa, né? A gente fala que saúde é o equilíbrio entre o físico, o alimentar e o espiritual. Perfeito. Então, na verdade, não é a ausência de doença, mas é o ausência da saúde. Exatamente. A saúde, ela é o equilíbrio, né? Às vezes a gente fala assim, quem tem saúde não tem doença nenhuma. Isso não é verdade. A verdade é que houve o equilíbrio, mesmo tomando medicações, e tem o equilíbrio. E a bariátrica, a obesidade, na verdade, ela desequilibra esse tripé da saúde. Perfeito. E aí, então, a gente pode ter um problema da parte emocional, outro vai ter problema da parte física, né? E muitas vezes está relacionado exatamente pelo desequilíbrio da alimentação. Então, na verdade, ela acaba quebrando todo esse... E aí, então, obesidade, né? Existe um estigma, que hoje já diminuiu bastante, mas existe um estigma do obeso, né? Que, na verdade, obesidade é uma doença. A gente tem que entender que obesidade é uma doença e uma doença crônica. Sim. Uma vez que é uma doença crônica, posto isto, a gente tem que entender que todos os tratamentos, em princípio, eles não levam à cura, mas eles levam ao controle, seja ele medicamentoso, seja ele cirúrgico. Então, em princípio, a gente tem uma melhor qualidade de vida, onde a gente traga a saúde e não a ausência da doença. São coisas diferentes em termos de objetivo. Entendi. Então, a cirurgia bariátrica, na verdade, ela entrou nesse situação, como eu falei no início, o índice populacional que está aumentando muito, como a gente espera, por exemplo, que a diabetes se torne uma epidemia também nos próximas décadas. Né? Por quê? Os pacientes estão engordando, né? A gente já tem um aumento de 50% no mesmo período de obesos. Então existe uma correlação. Então está relacionado. Existe uma correlação. Lógico, hoje a gente entende um pouco mais a diabetes, que ela não é... Às vezes as pessoas falam, a gente faz cirurgia bariátrica, muitas vezes para o diabético, né? Nós temos um foco, muitas vezes, que é só para o diabético, que a gente pode falar um pouco sobre isso. Sim. Mas assim, às vezes as pessoas falam, eu tenho diabetes, então eu posso operar? Não é bem assim. Tudo tem critério, tudo tem que ver, porque apesar de chamar diabetes, ela tem... a gente hoje classifica praticamente em 4, 5 tipos básicos, certo? Da tipo 2 que eu estou falando, que é aquela do mais velho, não a tipo 1, que às vezes o paciente já nasce, ou é o jovem, aquele magrinho diabético, é diferente. Isso é uma outra classificação. Mas o diabetes tipo 2, ele também é dividido em subgrupos por atividade, porque pode ser autoimune, pode ser investigar, porque algumas não vão responder à cirurgia. Então, não é a cirurgia. E tem um critério que a gente pode escorrer. E a cirurgia, então, bariátrica, na sua história, ela existiu lá no passado como se fosse a cura, e não é, né? Como eu estava falando, é a melhor ferramenta para auxiliar o tratamento clínico
quer dizer, ele não é tratamento único, é para auxiliar o tratamento clínico a médio e longo prazo. Então hoje a gente não entende mais que são, isso talvez lá no passado, há 20, 30 anos, era concorrente entre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Tanto é que hoje nós sabemos, por exemplo, voltando à própria diabetes, a gente tem muito mais interesse que a gente diminua a progressão da diabetes na rapidez que estava e no uso excessivo de medicações. E com a cirurgia a gente consegue, às vezes, zerar. Tem uma porcentagem que zera, mas tem uma porcentagem que a gente consegue usar muito menos medicações. Olha. E um controle muito melhor. Então, ela tem uma função de melhorar. Assim como na pressão alta. Sim. Né? Não é que vai curar o paciente em pressão alta, mas ele vai melhorar o tratamento e o controle. E com isso diminuir outras doenças, diminuir mortalidade. A gente sabe que a gente tem a mortalidade do obeso em torno de 30% a 50% a mais do que o não obeso. Nossa. E a gente sabe que 50% deles estão abaixo de 70 anos. Então, realmente é um problema de saúde que precisa ser resolvido. Posto isso, eu gosto também de dizer que é o seguinte, quando a gente fala que a obesidade é 20% da população, então você imaginar que no Brasil tem em torno, vamos colocar em número redondo, em torno de 300 milhões de habitantes, então 20% disso significa que nós temos 60 milhões. Cirurgia, esses últimos anos, estão conseguindo isso depois da pandemia, em torno de 100 mil cirurgias ano, ou seja, é uma gota no oceano. Sim. Por isso que a cirurgia realmente ela ajuda e ela tem o seu foco principalmente nessas doenças que eu citei que não tem muito controle. Então a cirurgia ela é bem indicada nessa situação. Entendi. Interessante como a gente tem que desfazer o mito mesmo, né? Eu tinha a impressão de que, tá bom, o que eu ouço? A pessoa tá gordinha, para poder fazer a cirurgia bariátrica, ela tem que engordar mais um pouco, ou seja, ela precisa chegar no peso X, e aí sim, faz a cirurgia, reduz o estômago, emagreceu, acabou o problema da vida dela. E aí você falou que não é bem assim, que é um complemento no tratamento, né? Então, desenvolve pra gente o que é essa cirurgia. Então, depois que passou pela parte de entender o que o paciente tem que fazer a cirurgia, como que ela é? A cirurgia, existem várias técnicas, certo? Lembrando que esse mito também, existe uma coisa entre a população que é, vou reduzir o estômago. Na verdade, não é também. Certo? Quer dizer, você reduz o estômago, é fato. É o que a gente chama de cirurgia restritiva e cirurgia desabsortiva. Então, na verdade, ela tem um componente dela restritivo e um componente desabsortivo. Tá. Além de alterações hormonais. Por isso que hoje, né, se a gente for na sociedade, não é sociedade de cirurgia bariátrica, mas é sociedade de cirurgia bariátrica e metabólica. Porque há uma mudança do metabolismo. Eu não sabia disso, que muda os hormônios. Por isso que não é uma cirurgia, como você citou, vou engordar, vou operar, porque é uma coisa estética. Tem que lembrar que tem efeito colateral. E esses efeitos colaterais, elas têm que ser melhores ou menos piores do que a própria doença, claro. E aí, às vezes, a gente vê isso, né? E aí tem profissionais e pessoas que vão fazer coisas que não deveria. Por isso, o cirurgião bariátrico. Acho que a primeira coisa, nós temos uma sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que está no acesso livre, tem uma série de informações livre ao público, de uma maneira que ele possa entender. Tem parte do próprio site que é feito pelas próprias pessoas doentes que fazem isso, né, que são obesos, que fizeram cirurgia, fazem. Então, assim, o acesso e lá vai encontrar quem é habilitado, porque hoje em dia a habilitação em termos de Brasil, essas coisas, mas assim, em termos de poder fazer cirurgia bariátrica, ele tem que ter habilitação. Esse é o ideal. Sim. Mas tem muita gente que não faz, por causa da nossa legislação pode. Então, o paciente que perigo. tem que procurar, exato. A segunda coisa que pode ser procurada é o nosso
Conselho Regional de Medicina e colocar o nome lá, no meu caso, Alexandre Sim. Marota. Ele vai dizer... Puxa capivara. Exatamente, capivara profissional. Sim. Então, se eu fiz cursos comprovados e autenticados pela minha sociedade, pela Associação Médica Brasileira e pelo próprio Conselho Regional de Medicina, meu nome vai estar lá e vai dizer o que eu faço. Por exemplo, se abrir o meu nome, um exercício, por exemplo, Alexandre Marota, vai descobrir lá, porque eu sou cirurgião, tenho especialidade em cirurgia geral, cirurgião do aparelho digestivo, e tem habilitação em trauma, habilitação em cirurgia bariátrica e habilitação em cirurgia videolaparoscópica. Que maravilha, hein? Tá super Então, seguro, então, né? Não é assim, eu só falo isso porque muitas vezes você vai e na primeira, às vezes o caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Exatamente. Eu vou contribuir com isso que você disse no próximo bloco. A gente vai ter que ir para o intervalo, a gente já volta. Isso que você falou é muito importante, puxar a capivara profissional do médico. Você fica aí que a gente já volta com mais cirurgia bariátrica para você. Saúde em Foco. Oferecimento. Estúdio Júlia Graziella, Genoxidil, Odonto Sakamoto e Elaine Pelógia. A Clínica Odonto Sakamoto oferece procedimentos odontológicos como facetas, clareamentos, próteses e implantes. E temos também estética facial integrativa, com muitos procedimentos sem dor para rejuvenescimento da pele. Saiba mais no Instagram, odonto.sakamoto ou 12-991512710. Venha nos conhecer. Avenida Brasil 962, Monte Castelo, São José dos Campos. Odonto Sakamoto, saúde e estética. Bateria e extintor Tremembé. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. Fazemos sistema leve e trás. Trabalhamos com baterias para carros, caminhões, motos, tratores e estacionárias. E todos os tipos de extintores. E tem mais, falando que você escutou na 99 FM, tem desconto especial. Entre em contato agora pelo 991372600. O melhor preço da região. Bateria e extintor Tremembé. Muito bem, estamos de volta com cirurgia bariátrica com o Dr. Alexandre Marota, que no outro bloco falou que, né, tem um monte de experiência e a importância de puxar a capivara, né, que a gente estava falando no outro bloco, e eu vou contribuir com o seguinte: quando eu fiz a minha cirurgia na coluna, por negligenciar a minha saúde, por não, enfim, né, a gente só quer trabalhar, me danei, me ferrei e fui para a cirurgia. Eu fui em 5 médicos. Cada um disse uma coisa. Então, o que eu queria sentir ali? Senti empatia, senti verdade, usei muito a minha intuição, muita competência técnica do médico, mas não deixei de constar o CRM de todos. Eu entrei no Conselho Regional de Medicina, botei o nome lá de todo mundo e puxei. E aí tinha alguns sim, outros não. Alguns eu peguei na mentira, que falou umas coisas para mim que eu não estava lá no... Enfim. E aí, por uma grande e feliz coincidência, eu encontrei no CRM ali, me senti segurança e fui, poxa, eu vou dar minha coluna para uma pessoa, não posso dar para qualquer açougueiro, né, pelo amor de Deus. E a gente vê muita coisa por aí, né? Então você vê a importância. Aí eu me entreguei assim para o médico de olhos fechados, porque eu confiei totalmente. Então é importante mesmo a habilitação certinho, né, doutor?
Eu acho isso extremamente importante, porque hoje com a internet e tudo mais, existe muita oportunidade, a gente vê muitas coisas acontecendo, que inclusive são vedadas pelo nosso conselho, são feitas. Então ela é importante, essa busca da seriedade no sentido de formação, né? Porque com formação e tudo, nós temos alguns problemas. Imagina naquelas situações que não tem. E a gente, às vezes, tem que estar resolvendo problemas que deveriam não ter acontecido. Mas, então, a gente tem que tomar esse cuidado. E, às vezes, aquela pressa de resolver. Eu gosto sempre de dizer, nós estamos falando de cirurgia bariátrica, ela é uma doença crônica. Não tem pressa de resolver, não existe emergência. Ela tem que ser planejada, ela tem que ser adequada, que a gente vai poder falar daqui a pouco como se preparar, né? Mas voltando um pouco à cirurgia, hoje em dia, nesse histórico de como desenvolver várias técnicas cirúrgicas, entre restritiva e desabsortiva e o efeito metabólico, hoje nós temos duas básicas que mais são feitas no mundo, que é a chamada sleeve, que é quando a gente corta o estômago na longitudinal, quer dizer, em pé, que o estômago fica parecendo uma bananinha, vamos chamar assim, onde o alimento entra e aí ele tem uma pressão aumentada e com isso aumenta a velocidade e isso muda a absorção, e é restritiva também, porque um estômago que cabe em torno de 1 litro, mais ou menos, vamos chamar assim, ele acaba cabendo 100 ml nessa de comprido, né? Então o paciente tem uma certa dificuldade em ingerir em quantidade e tudo mais, então ele é uma cirurgia restritiva nesse ponto. E como tirou a parte do fundo gástrico, quer dizer, a parte essa outra parte que foi tirado do paciente, ele tem alguns hormônios como grelina e tal, que está relacionado com a saciedade e tal. Então ela tem um efeito também metabólico, mas menor que a chamada bypass. A bypass, como eu gosto de dizer, é o fusquinha do passado, né? Ele serve para andar no barro, andar no asfalto, enfim. Mas a bypass, ela realmente recorta o estômago num pedaço pequeno, que ela fica num tamanho de 50 ml, né? Quer dizer, ela é menos do que a outra, mas ela tem um escoamento mais livre. Então é o que a gente chama de cirurgia de baixa pressão. Então e aí então a gente pega o intestino fino e faz um recorte nele de modo que a gente faz um Y, quer dizer, a gente corta o intestino, leva até o estômago, aí conta 1 metro e une o intestino de novo. Então isso às vezes é 1 metro, 1,20 m, eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas assim, e com isso o que acontece? O alimento ele só vai começar a ser de fato digerido quando ele encontrar outra parte do intestino, porque aí o suco gástrico, que é daquele estômago que sobrou, pancreático e biliar, que é do fígado, que vai fazer a verdadeira digestão, ele vai encontrar lá embaixo, depois de 1 metro. E com isso, e ao mesmo tempo, nesse caso dessa técnica, o alimento ele não vai mais passar pelo caminho antigo que fazia. E com isso, há uma modificação de alguns hormônios pancreáticos, né, PKY e outros, e com isso, ele mexe com a insulina, que é o regulador do açúcar, certo? Ele mexe com algumas absorções de certos produtos e vitaminas. Tanto é que as duas cirurgias é obrigatório tomar vitamina no pós-operatório. Alguns, mais uns tipos, mais outros, mas a bypass, ela é imperioso que o resto da vida tome vitamina, porque ela pode ter efeito colateral à falta delas. Entendi. Qualquer pessoa assim, quais são os critérios que a pessoa precisa ter para fazer cirurgia? Não basta estar só obeso, né? A gente falando de uma maneira mais correta, né? Vamos chamar assim. Opa. Enroscou aí o fio. Aí, pronto, já me soltei do fio. Pronto, já desenrolou. A maneira mais correta, sim, começa pelo fato de obesidade mesmo. Então, ele tem que ter uma obesidade que ela traz um maior tipo de malefício ao doente, à pessoa. Então, a gente tem uma medida que chama IMC, Índice de Massa Corpórea. Ela não é o melhor índice, mas ela é o que melhor divide. Então,
o IMC acima de 35 a 40, que é, na verdade, IMC é o peso sobre a altura ao quadrado. Então, você pegar seu peso e a altura ao quadrado, você vai achar o IMC. Tá. Então, IMC entre 35 e 40 é o que a gente chama de obeso 2. Este, com duas comorbidades, como diabetes, pressão alta, gordura no fígado, apneia. Que geralmente o obeso vai ter mesmo alguma dessas. 40% da população tem e em torno de 70% dos obesos tem. Nossa. Então, assim, quando tem a obeso 2 com isso, ele inicia a legibilidade para a cirurgia. O obeso 3 para frente, ele não precisa ter uma doença associada. Tá. É que normalmente tem também. Mas geralmente você atende qual é o tipo de paciente? O que já vai direto para cirurgia? Não. Aí então, ele foi, em princípio, ele está elegível, mas não é só ter o IMC, obeso 2, obeso 3. Ele tem que ter esse peso ou esse excesso de peso há mais de 2 a 5 anos. Não é simplesmente eu engordei hoje e vou. Que a gente às vezes vê isso acontecer, mas isso não é correto. Entendi. Certo? Então, de uma maneira geral, ele tem que estar 5 anos com essa obesidade mórbida. Perfeito. E que nos últimos 2 anos ele está tentando o tratamento clínico e não está tendo sucesso. Entendi. Então a cirurgia bariátrica é o último recurso. A cirurgia bariátrica, ela entra, eu não gosto de falar que é o último recurso, mas ela entra para auxiliar o tratamento clínico. Então ela é um auxílio e não um tratamento concorrente. Perfeito. E aí então você vai indicar essa cirurgia na base, que é isso aí, que é IMC grau 2, obeso 2, que é 35, 40, ou acima do IMC 40, 45, tem o super obeso que a gente chama, que é acima de 50, né? O super obeso que é acima de 60, IMC. E o preparatório? Isso é extremamente importante. Eu gosto de dizer, eu falo para meus pacientes que é que nem 2 times de futebol, treinado, não treinado. Qual que deve ganhar? Pois é, não é difícil de saber o resultado. Então, a cirurgia, quando uma vez indicada, entendido que está elegível, nós temos agora a ver se ele está apto a fazer para ter o melhor resultado para ele. Certo. Então ele tem que treinar antes, ele tem que ir no nutricionista, na psicóloga, na fisioterapeuta, né, no clínico, no endócrino, para analisar o todo e ao mesmo tempo, principalmente a nutricionista, a parte de educação física e a psicóloga, para ver como vai enfrentar o que vai vir depois, que as pessoas não imaginam o que realmente acontece depois. E se não está preparado, isso é uma quebra de paradigma e muitas vezes não segue o que devia fazer. Então hoje a gente aprendeu muito com a cirurgia bariátrica. Hoje, principalmente nesse estilo que nós temos mais de 20 anos de aprendizado, muito mais, mas assim, nessa nova era, nesses 20 anos. Então assim, por exemplo, um paciente antes de operar, em princípio, não só porque melhora a técnica, ele tem que perder em torno de 10% do seu peso. Porque melhora, a cirurgia, mas ao mesmo tempo mostra que ele está começando a ser focado no que tem que fazer. Entendi. Certo? E isso já mostra que ele vai ter sucesso na frente. Porque nós estamos falando... Então é uma condição ele ter que emagrecer. Porque eu já ouvi isso, amigas minhas fizeram e falaram, se eu não emagrecer tanto, até tal dia eu não posso fazer a cirurgia. É uma condição. É uma condição, lógico que caso a caso, né? A gente não é também radical, claro, mas a gente é caso a caso que a gente tem que entender. E ao mesmo tempo, no pós-operatório, porque nós estamos falando de um tratamento de longo prazo. Longo prazo é o quê? O resto da vida. O meu médico também falou, Tatiana, você precisa fazer atividade física agora, porque você teve problema na coluna e tal. Aí eu falei assim, tá, doutor, e eu não fazia musculação, né? Tá, doutor, mas quanto que eu posso parar, ter alta? Ele falou, Tatiana, entenda, você é uma doente da coluna, é pra sempre, você nunca vai poder parar de fazer atividade física. É uma doença crônica. É uma doença. E aí nunca mais eu esqueci. Exatamente. E assim, esse preparo agora é um preparo para a vida. Então, quem vai fazer cirurgia bariátrica, ela tem que entender... É uma mudança de pensamento. Isso, é mudança de vida, né? Por isso que a gente fala, por exemplo, se você tem uma família que não apoia, é melhor não operar.
Porque é um todo, porque isso vai mexer com a família inteira. E o apoiar não é só assim, vai fazer a cirurgia. O apoiar é não ficar falando, vamos comer um lanchinho, come mais um pouquinho. Encher o armário de leite condensado. Puxa vida. Aí fica difícil, né? Então ela tem esse preparo. E a gente sabe que quando é preparado e segue com a equipe multidisciplinar, que é esses profissionais, a gente tem um sucesso de 80%. E o sucesso aqui, que eu gosto sempre de dizer, é depois de 8 anos. Porque se você ficar 8 anos conseguir fazer isso, você vai conseguir o resto da vida. E você tem um outro estilo de vida. E assim, os 2 primeiros anos, a cirurgia realmente emagrece. E depois, por que a pessoa engorda? Então, eu vejo tanta gente fazendo bariátrica, doutor, depois volta tudo gorda de novo. Por quê? Na verdade, é aquilo que eu falei. Como eu citei, 80% vai ter sucesso, 20% vai ter reengorda, mais ou menos. E se não acompanhar com a equipe multidisciplinar, em torno de 50% vai ter reengorda. Nossa, e aí perde todo o trabalho, todo o trabalho cirurgia. E não tem uma segunda vez. E não pode refazer? Não deve, porque 90% não vai responder mais, porque essa mudança metabólica é na primeira vez. Nossa, nós vamos ter que faturar e a gente volta no próximo bloco com mais de cirurgia bariátrica. Fica aí. Saúde em Foco. Oferecimento. Estúdio Júlia Graziella. Genoxidil. Odonto Sakamoto. E Elaine Pelógia. A Clínica Odonto Sakamoto oferece procedimentos odontológicos como facetas, clareamentos, próteses e implantes. E temos também estética facial integrativa, com muitos procedimentos sem dor para rejuvenescimento da pele. Saiba mais no Instagram, odonto.sakamoto ou 12-991-512710. Venha nos conhecer. Avenida Brasil 962, Monte Castelo, São José dos Campos. Odonto Sakamoto, saúde e estética. Futebol 99. O Taubaté volta a campo neste sábado, dia 4, por mais um desafio do Campeonato Paulista da Série A2. O time quer voltar a vencer na competição e tem um difícil desafio em Ribeirão Preto, a partir das 3 da tarde. Você acompanha todas as emoções de Comercial e Taubaté. Narração, Reinaldo. Comentários, Ariovaldo Leite e Rosano Márcio Alves. Reportagens, Bruno Lemes e ancoragem de Igor Mazitelli. Oferecimento, Grupo Mil Clean, paixão por cuidar. NG Solution, serviço de qualidade na tecnologia da informação, porque sua vida não pode travar. Imprimac, comunicação visual. MM Nogale Madeiras, é madeira pra toda obra. Coreval, material elétrico com qualidade e menor preço. HS Autopeças, o melhor preço em peças de todas as marcas. Na hora H, só da HS. Mano Baterias, menor preço, partida mais rápida, energia que ilumina sua chegada. Cartão de todos, o melhor cartão de desconto do Brasil. Tuan Lar e Construção, tudo que você precisa está na Tuan. Lojas em Taubaté e Pinda. Comercial e Taubaté, nesse sábado a partir das 3 da tarde. Na caminhada do Burrão na Série A2, só dá o timão do rádio. O timão do rádio 99. Difusora 99. 99. Cirurgia bariátrica hoje aqui no nosso programa Saúde em Foco com o Dr. Alexandre Marota, da Clínica Vida Vale, patrocinador aqui do nosso programa. Doutor, você disse que as pessoas que, se não fizer direitinho, né, 80% voltam a engordar, né? Então, o que elas na verdade, 80% tem solução se fizer direitinho. Se não fizer direitinho, até 50% pode ter reganho de peso. Não quer dizer que vai voltar ao que era, mas tem reganho de peso. Tá, entendi. Mas mesmo assim é um índice alto, né? Aí a gente também tem que entender, quando a gente fala reganho de peso, que até 10%, dependendo do caso, até 20% de reganho de peso do que perdeu. É normal. É normal. Certo.
Porque o que eu vejo? As pessoas emagrecem, ficam muito magras, muito até demais, depois voltam um pouquinho e aí normaliza. E aí, ok. E aí tem gente que infelizmente volta tudo, como eu já vi, gente que não. Então, não basta só porque que a gente ouve. Fez a cirurgia e diminuiu o estômago, não consigo comer tanto quanto antes. Tem que comer devagarinho, né? E não consigo comer muito porque não cabe mais. Só que dizem que o estômago, ele é tipo um elástico, né? Ele vai forçando, ele volta ao tamanho normal. É isso mesmo? Não. Não? Ó, outro mito. Então, vamos apagar esse mito, desmistificar. Na verdade, não há um aumento. Primeiro que há uma adaptação da pessoa, do doente, né, do paciente, aos tipos de alimento que ele vai conseguir comer mais ou menos. Tem alguns alimentos. Então, primeiro que ele vai saber estrategicamente como burlar. A segunda é como o alimento, ele pelo menos no bypass, ele esvazia e aquela alça intestinal que fica depois, ela vai acabar servindo como estômago para ele. Então, na verdade, fica um estômago grande nesse sentido. Entendi. Na sleeve, né, que é a vertical, ela pode alargar um pouco realmente, mas é muito mais estratégico o que o paciente faz do que o que ele faz. Então ele sabe que se ele comer mais vezes, se ele comer assim, mais carboidrato, vai passar melhor e assim por diante. Ele vai saber lidar com seus dumping, né? Dumping, na verdade, é quando passa mal com excesso de caloria, né? No caso da cirurgia bariátrica, ela tem muito comum isso. O paciente comer muito doce, ele passa mal. Por conta da modificação hormonal? Sim, e pela absorção que modificou. Entendi. Então ele tem o que a gente chama dumping, que chama a palavra. Entendi. Que é o paciente passa mal, começa a ter sudorese, começa a sentir sensação de desmaio e tal, mas isso é porque está comendo errado. Isso, na verdade, é uma coisa que está comendo excesso. E aqui cabe, né, quando você falou muito magrinha, depois engorda um pouquinho e fica bem, é porque isso é um pouco mais do passado. Hoje, né, nos primeiros 15 dias a 20 dias, a nutricionista já começa com proteínas, a gente já começa com exercício físico, porque quando você emagrece, você perde massa gorda e massa magra. Se você fizer exercício, tomar proteína e tudo mais, você não perde a massa magra, e você adapta e você perde. Então, na verdade, vai ser mais saudável. Então, hoje nós temos muito mais condições de ser um emagrecimento saudável, bem orientado, e como é uma doença crônica, ela tem que estar sempre sendo acompanhada pelos profissionais. É muito comum a gente ver, às vezes, as pessoas passam um ano, às vezes até um pouco mais sem aparecer, principalmente nos profissionais nutricionistas e tudo mais. E aí ele vem resgatar, porque aprender o que é errado ou voltar ao que é errado é facinho. É facinho. Ter disciplina, fazer o certo é difícil, certinho, né? E só que assim, na cirurgia bariátrica, que é o que a gente vê, o ganho de qualidade de vida é tal que as pessoas vêm correndo para poder repegar o que está perdendo, porque é um ganho de saúde, é um ganho de atividade que assim, é só para quem passa realmente vai poder explicar isso para você, porque quem não conhece acha que é só uma redução de estômago, não. Existe uma mudança psicológica, emocional, ganho de autoestima, né? muito. E tem que ter um acompanhamento psicológico, porque a pessoa se vê sempre obesa. De repente ela não é mais, o mindset dela tá diferente, tem que acompanhar o que ela é hoje, né? Então eu acho que existe uma adaptação também dela de ser, que agora ela não é mais aquela pessoa, ela já é outra, inclusive hormonalmente, como você disse, né? Então, o psicológico tem que estar junto, alinhado. Você veja, por exemplo, a gente tá falando de hormonal, né? A gente sempre acompanha a mulher, que é um número maior de mulher do que de homem em relação à obesidade, e a gente opera também uma proporção maior. Mas, por exemplo, a mulher, quando ela começa a emagrecer, os hormônios delas, femininos, ela começa a estar, por exemplo, a menstruação começa a ser excessiva no pós-operatório. É mesmo? Por isso que ela deve passar antes nos ginecologistas que conhecem, porque tomar pílula, essas coisas, não resolve, porque não absorve. Então tem que ser tipo DIU, injetável, adesivo e assim por diante. Né? Existe nuances em cada segmento, vamos dizer, no caso da mulher, né, no caso ginecológico, por isso tudo tem que ser equipe multidisciplinar.
Tem que ser Sim. cuidado como um todo. E não simplesmente eu vou lá operar e aí tá resolvido. Não, tá resolvido nada. Tá criando novas coisas a ser resolvidas, mas são coisas para o melhor. Como a gente às vezes fala em termos de negócio e tal, são problemas bons. E são problemas que a gente vai ter que resolver para o bem. O que aparece lá de dúvida? De mais comum no pós-operatório, por exemplo? No pós-operatório, a dúvida principal uma delas é se nunca mais vai comer direito e tal, porque existe um processo de volta, né? A gente sempre fala assim, quando faz a cirurgia é como se se tornasse um bebê, então vai ter um período que vai... Comer papinha. Isso, depois a comidinha mais sólida, assim vai. E aí até vem. Então uma das dúvidas vai comer normal, só que é um novo normal. Uma dúvida, por exemplo, assim, então eu não vou poder mais comer tudo que eu comia antigamente. Não, você vai poder comer tudo que você comia antigamente. A diferença em quantidades menores e que de uma maneira saboreando e tal, mudando. Ou seja, o primeiro pecado que ela já vai abortar da vida dela é a gula. Isso aí. Já beneficia já começa pela gula. Exatamente. E quando tiver gula, como eu falei, comer um excesso de docinho e tal, que é mais comum a mulher, ela vai ter um castigo, vai passar mal. Ela vai lembrar. Entendi. E o que é? Porque tô vendo aqui que é muito do paciente, determinação dele, né? O novo estilo de vida, fazer atividade física. Então a pessoa tem que começar de repente a fazer isso antes, né? A mudar o estilo de vida dela antes, para mudar a cabeça dela, para quando ela já se vê magra, porque a pessoa se vê magra e fala, nossa, tô maravilhosa, tô linda, aí não faz nada. Sim. Aí o cirurgião é ruim, a cirurgia não presta, né? Nunca é a pessoa, a culpa né? é sempre dos outros, né? Sempre dos outros. Então, e aí tem essa aí. A outra é assim, né? Eu vou conseguir fazer exercício, né? A gente libera com 15 a 20 dias da cirurgia, a gente já libera a academia, certo? E assim, as pessoas, tal que a boa parte, elas ficam presas ao exercício, porque muitas vezes, uma das compulsividades, mesmo sendo menor, controlada, é a alimentação. E às vezes ele acaba se tornando um atleta. Olha, que interessante. É muito porque interessante. Vicia, né? Eu sou uma dessas que fui para academia por Obrigada. necessidade, obrigada. E aquelas assim de não poder usar mais salto, não poder dormir de bruço, não poder pegar meus filhos no colo que eram pequenos na época, e aí eu tive que fazer alguma atividade física, fui para musculação e me apaixonei. E hoje eu sou a rata que vai de domingo, de sábado, né, que adora, porque realmente é um estilo de vida, né? Sim, mas só quando dói mesmo na gente que a gente acorda, né? Sim. E eu gosto de dizer também que tem remédio que a gente não compra na farmácia. Exato. Né? Exercício físico é um. A gente já é comprovado cada vez mais que longevidade, diminuição de doença, melhorar a que a gente chama de sarcopenia, que é exatamente a diminuição do músculo, está no exercício. E quando você faz o exercício, o que você precisa? Alguma alimentação boa, então você acaba tendo uma alimentação. Então ele é uma duplinha. Fantástica. Fantástica. Criança opera muito, doutor? Tem muita criança obesa hoje? Criança pode operar? A população infantil hoje também ela é uma população que está sendo preocupante. A gente já começa a ter um número um pouquinho maior, não é muito, mas um pouquinho maior, dos adolescentes. Né? A gente entende... mas assim, existe toda uma regra para isso, né? Operar a criança ou adolescente, dependendo da fase, se é início, no meio ou mais no fim da adolescência, ele tem uma diferença. Tanto é que na legislação, em termos de permissão, é de 18 aos 65 anos. Mudou essas faixas etárias, muda o como indicar. Quer dizer, por exemplo, um adolescente, ele vai precisar de 2 endocrinologistas, 2 cirurgiões. Por quê? Para ser uma coisa segura, né? Mas por que não seria seguro com... Não, é para ter certeza que a indicação está adequada. Entendi. Mas é comum isso. Então, comum. Mas só acima de 18 que pode fazer. Só acima de 18 não precisa... Não precisa dos 2, só abaixo de 18. Só abaixo de 18, porque nós estamos falando, por exemplo, vamos pegar uma criança de 13 anos, vai operar? Então tem que ser analisado direito, porque ele pode mexer com crescimento. Ele pode ser gordinho ali, né? Depois ele espicha então tem que ser analisado de uma maneira mais criteriosa. Entendi. Né? Como já aconteceu de criança de 13, 14 anos querer ser operado, porque no último ano engordou. Então não pode. Sim, porque foi sazonal, né? Então... Entendi.
Nós vamos ter que ir de novo pro próximo bloco, tá bom? E a gente já volta. Você fica aí. Saúde em Foco. Oferecimento. Estúdio Júlia Graziella, Genoxidil, Odonto Sakamoto e Elaine Pelógia. A Clínica Odonto Sakamoto oferece procedimentos odontológicos como facetas, clareamentos, próteses e implantes. E temos também estética facial integrativa, com muitos procedimentos sem dor para rejuvenescimento da pele. Saiba mais no Instagram, odonto.sakamoto ou 12-991512710. Venha nos conhecer. Avenida Brasil 962, Monte Castelo, São José dos Campos. Odonto Sakamoto, saúde e estética. Saúde em Foco para você aqui, nosso último bloco com o Dr. Alexandre Marota, cirurgia bariátrica. Eu sei que a gente tem muitas dúvidas. 1 hora de programa já está sendo pouco, né? A gente está precisando demais. Tá tão gostoso o papo. Tá tão gostoso, né? Todo mundo vem aqui e fala, ai, mas 1 hora é muita coisa. Aí no final fala, ai, eu queria falar tanta coisa e não deu tempo de falar. Tem que transformar em 2 horas. Eu falei, eu também acho. Vamos lá, então. Como a gente tem só nosso último bloco, doutor, fala pra gente, dá dicas para as pessoas que estão nesse processo do preparatório ou que estão com medo. Muita gente tem medo de fazer, né? Sim. Quais são as dicas que você dá fundamentais para quem está no preparatório e para quem já fez a cirurgia? Eu acho que, assim, primeiro, paciente que se sente incomodado, que está tendo suas doenças comorbidades, como diabetes, pressão alta, tem um excesso de peso e está sofrendo com isso, tem que ir numa equipe multidisciplinar para saber se tem indicação ou não. Buscar informações e não simplesmente vai na internet ou TikTok e aí resolve. Não é assim. Não é assim. Então, primeiro, é uma coisa séria e existe um preparo. Tem que se preparar para entender que tem um preparo. Sim. É meio... Porque às vezes as pessoas querem... chegar lá, eu quero operar amanhã. Não é assim. E para a gente ter um resultado, porque eu gosto de dizer que às vezes o caminho curto não é o melhor. O caminho mais longo é aquele que vai nos levar com mais segurança. Claro. Então, o paciente ter esse cuidado e procurar cirurgiões, tem multidisciplinar, vai na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que lá vai ter os cirurgiões que tem, as clínicas, os hospitais. É importante também que o hospital que o cirurgião trabalha, ele seja credenciado, porque tem uma série de pequenas detalhes que o hospital adaptado, ele melhor tem. Nós temos até essa notícia de um tempo atrás de um paciente que não conseguiu ter socorro, né? Que ele era obeso, não tinha ventilador, ele rodou de vários hospitais e infelizmente ele não conseguiu. Acho que foi agora em janeiro, né? Que saiu essa notícia. Então, assim, a gente e a própria sociedade tem credenciado os hospitais que estão de acordo com essa normativa. Então, a própria sociedade também diz aos hospitais. Então, isso mostra a seriedade de tratamento. Então, a equipe multidisciplinar, saber que existe um preparo para a cirurgia, existe um pós. Geralmente, nós temos grupos entre os próprios pacientes que eles vão conversar entre si para saber que não é só bônus. Existem algumas coisas a ser feitas, como eu gosto de dizer, não tem cafezinho de graça, né? Tem um efeito colateral. Sim. E que nós não estamos falando de uma moda, nós estamos falando de uma doença crônica, que o próprio paciente também tem que ser conscientizado disso. Exatamente. Olha só uma perguntinha de uma ouvinte. Kelly Cristina, obrigada, Kelly Cristina, pela sua pergunta. O que é melhor, fazer lipo ou bariátrica? Lipo, na verdade, é só uma escultura, certo? E bariátrica, ela é uma mudança hormonal, uma mudança metabólica. Então, é lógico que tem as indicações, mas se nós estamos falando de uma obesidade
grau 2, A lipo grau não 3, resolve. ali não vai resolver nada, Que né? a lipo, no caso, seria para aquela gordurinha, aquela pochetezinha, aquela barriguinha ali, né? É uma escultura, na É. verdade, né? Você vai conseguir melhorar esculturalmente. Você pode ter até uma mais obesa com um corpo mais escultural, vamos chamar assim. Porque fez a lipo, mas não. Não tem nem como comparar, né, não Kelly? é comparável. É isso, mas muito grata pela sua pergunta, viu? Mais dicas? Sim, como eu falei, conforme as doenças, ser preparado também conforme as doenças, por exemplo, o diabetes, como vai ser, né? A gente tem toda uma orientação para o pós, o que tem pressão alta também, a mulher que vai, muitas vezes, ela já tem anemia, até porque tem um excesso de menstruação, tem anemia por outros motivos, é mais comum na mulher. A gente tem todo um programa. E tem também, no pós-operatório, as rotinas de atendimento, que, né, a gente tem na fase inicial, nos primeiros 6 meses, ele é mais presente. Depois a gente vai esticando, conforme o próprio paciente também vai aprendendo, né? E a gente tem consequências de médio e longo prazo, por isso tem que estar seguindo. Quais são? Você falou muito efeito colateral. Quais são os efeitos colaterais que podem dar? Um dos principais efeitos colaterais, né, está relacionado, por exemplo, à falta do ferro, à falta de vitamina B. Por isso já iniciar o tratamento antes de fazer com vitaminas e proteínas, entendi. E às vezes algumas pessoas têm que tomar injetável, essas aí no pós-operatório, para repor. A vitamina B está ligado com imunidade, está ligado com cansaço, está ligado com uma série de coisas, o próprio ferro, queda de cabelo, cansaço, né? Existem outras tantas coisas a ser verificadas, né? Como a ferritina, o cromo, assim, eu não vou entrar nesses detalhes, mas você tem uma alteração. Eu gosto também de dizer, às vezes as pessoas falam assim, tomar vitamina engorda. Não engorda, eu tomo vitamina, não engorda, mas existe esse mito, né? E eu gosto de dizer que, no caso do pós-operatório, não tomar vitamina engorda. Por quê? Quando você tem falta de vitamina, o organismo, ele busca isso, porque ele está necessitando. Sim, aí você vai pro chocolatinho, você vai comer, pro açaí com leite condensado. Exatamente. Então acaba sendo uma fome oculta, vamos dizer Verdade. assim. E aí, muito interessante. E aí, junta com a ansiedade, que muita gente tem, a outra coisa que a gente vê como efeito colateral, dependendo da idade, uma série de coisas, mas quando você não faz exercício nem nada no pós-operatório e você tem um emagrecimento grande, e geralmente pessoas que já têm problemas articulares, a gente gosta de dizer, quem deixa os ossos alinhados e no lugar é o músculo, não é o osso. Exatamente, eu então, sou prova disso. Se não faz exercício, você vai ter problema. Então aquele que já tinha problema, por exemplo, de joelho, de coluna, pode ser que até piore, porque ele não fez os exercícios que tinha que fazer no pós-operatório. Entendi. Só para citar algumas coisas, como é importante, por exemplo, o exercício no pós-operatório. E é chover no molhado, né? Exercício, atividade física, beber água, comer bem, dormir bem. Todo mundo sabe disso, né? A gente não faz. Por isso que a gente tem que modificar. E a gente acredita que nos dias de hoje está tendo essa conscientização. Eu vejo. Eu sou prova disso. 2. Você já foi gordo? Já. Você já fez a cirurgia? Na verdade, eu era um diabetes descompensado. Eu fiz o tratamento da diabetes através da cirurgia. Eu tenho um bypass. Você é Sou. Como é que fala? Cirurgia que na minha foi considerado mais como metabólica, né? Entendi. Mas eram obesos 2, mas assim no início. E eu acho mais interessante até, né? Assim, não desconsiderando outros médicos que não passaram por isso, mas você passou por mas isso. Mas eu não gosto, eu nem gosto de falar sobre isso. Não, mas eu acho interessante porque a pessoa que vai te procurar sabe o que você passou, porque é muito assim, tem que fazer isso, mas na teoria, mas você não é teórico, você vivenciou isso, você vive isso. Então você tem muito mais ferramenta, muito mais para endossar, né, o que você disse, porque você já passou. Mas eu já tenho uns 7 anos. Mas que bom. Então resolveu, você falou que são 8 anos, né? Falta um tô ainda. Quase lá. Tem que ficar de olho. Vamos ver, então a gente tem só uns 3 minutinhos para finalizar. Você falou muito da conscientização, né, que a pessoa às vezes não tem de ser obesa. Ela consegue em casa descobrir se ela é obesa? Fazendo uma continha assim do IMC? É o básico aqui. Pega o peso e divide para a altura ao quadrado, em centímetros. Então, por exemplo, tem 100 quilos.
tem 1,50 m. Então, 1,50 m vezes 2, quer dizer, é o quadrado. 1,50 m vezes 1,50 m, que agora eu não vou saber a conta aqui. Aí a pessoa faz lá. E aí pega lá os 100 kg e divide por essa altura ao quadrado. Quer dizer, 2 vezes o próprio peso. Certo? Entendi. Então pega a altura, multiplica por 2, pega 100 e divide. Isso, o peso e divide por esse resultado. Aí ela vai descobrir. Aí ela vai dizer, vai dar um número, por exemplo, 30, 35, 40, 45. Então, se for acima de 35, é o que a gente chama obeso 2. Se for acima de 40, é obeso 3. E assim vai, né? Acima de 45, obeso 4. Acima de 50, obeso 5. Assim vai. Nossa. E o obeso 1 é de 30 a 35. Que, por sinal, é o único que é liberado desde 2017 para tratamento dessas diabetes. Porque realmente traz resultado importante. Lembrando de novo, não é todo diabético. Sim. É o diabético que tem indicação. Sim. Principalmente o diabetes tipo 2, insulino resistente que a gente chama, e que não está conseguindo controlar, está usando muita medicação para a diabetes, não está controlando, é a hora que entra a cirurgia. Olha, boa dica. Esse é o meu caso. Sim. Perfeito, muito bom. Bom, então a pessoa que precisa fazer este planejamento, né, porque é um planejamento mesmo, né, que vai ter o resultado final daqui a 8 anos, né, como você falou, é um investimento de não é tudo, resultado né? final, mostra resultado final, que isso. está no caminho certo, que vai continuar. E a pessoa que quer iniciar esse novo estilo de vida, né? Ela procura, você atende pela Clínica Vida Vale, Sim. né? Informa pra gente endereço, telefone, quem quiser procurar. A Clínica Vida Vale, onde tem uma equipe multidisciplinar, o paciente ele entra pelo cirurgião ou pelo endocrinologista. No caso, nós temos o Sérgio lá, que faz parte, tem mais 2 endocrinologistas. Mas a Vida Vale é ali na Avenida Itália, 190. Tá? Existe um prédio onde a gente tem toda uma estrutura. Você tem essa equipe multifuncional lá, né? Nós temos, sim. Inclusive, nós temos a acreditação. É que assim, o tempo não dá, mas a acreditação é que nem ISO 9000. Nós temos acreditação da própria sociedade, que é de acordo com as melhores os protocolos para ter os resultados mundial, não é o nosso. Olha que chique! E nós temos essa aí, nós adquirimos isso em 2020, a primeira, e foi renovada agora em 2022, faz parte daqueles protocolos da nossa sociedade que fala quais as equipes que estão fazendo de acordo com isso, tem menor índice de reganho, melhor qualidade de vida. Então tudo isso faz parte de um protocolo que eles nos examinam, não é assim também. Pagou, vai lá e tal. Não, se examina bem. Uma auditoria, na verdade. Uma auditoria, né? Exatamente. Faz uma auditoria para ver se está sendo feito conforme os protocolos mundiais de melhores resultados. Nossa, então é indicadíssimo mesmo lá. Maravilha. Telefone, Instagram, tem? Lembra? Agora. Clínica Vida Vale. 3609-5800. Eu sei. Instagram, agora o Instagram. Instagram é Vida Vale, Taubaté. Vida Vale, Taubaté. Tá perfeito. Pode falar preço, mais ou menos? Quanto mais ou menos custa? Não vou. Não pode? Não é que não pode. Mas é 10 mil, 15 mil, 30 mil? Sei lá. Tem uma. Você está falando da cirurgia? Eu acho que uma cirurgia com o pacote, vamos chamar assim. Isso. De fazer o preparo pré-operatório e tal. Eu acho que com o hospital e tudo, vai rodar em torno de uns 25, 30 mil. 25, 30 mil. Entendi. Aí a pessoa, já vão se programar. É um carro. É um carro. Maravilha. Mas hoje em dia, como ele é mais protocolo, quer dizer, a cirurgia videolaparoscópica, que a gente nem citou, mas ela hoje também eu faço robótica, né? Que isso também a gente não citou, certo? Que aí o tempo já não dá mais. Aí é um programa só pro seu currículo, doutor. Eu estou fazendo habilitação em cirurgia robótica, a gente tem operado realmente o resultado, principalmente do super obeso, é fantástico pro robô. Que legal. E a gente já está fazendo isso, já iniciou, né? E o que eu ia falar é que a videolaparoscopia, ela protocolou. Quer dizer, a cirurgia ela é muito mais. E com isso nós temos muito menos complicações. Hoje os pacientes, por exemplo, em 24 horas, ele está de alta. Ele interna, opera, 24 horas está em casa. É mesmo? Sim. Facinho assim? Os nossos lá são, porque eles são preparados para isso. Claro, perfeito. Muito bom. Agradeço muito a sua presença aqui. Obrigado você. Mais uma vez, desculpa, o tempo é bem pouquinho, Sim, né? Eu falo demais. Poder falar. Não, mas é um assunto mesmo muito rico, né?
de informação mesmo. Então eu agradeço muito a sua presença. Obrigado. Agradeço a Vida Vale por estar com a gente aqui no nosso programa. A Vida Vale sempre é convidada a todo mês trazer uma indicação de um profissional para vir aqui, tá? Certo, então fiquem à legal. vontade, você e o Neto lá, para entenderem quem que pode vir, tá bom? Nos próximos meses. E nós vamos ficando por aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Eu sei que perdeu essa super entrevista lá nas redes sociais, nas nossas 11 plataformas estando lá. Só falta código Morse, doutor. Estamos no Telegram, estamos no TikTok, todas as plataformas você encontra lá, Tatiana Fedato, apresentadora. E aceitamos também sugestões de temas, tá bom? Para sempre trazer mais qualidade de vida para você. O nosso áudio das duas Brunas, do Genoxidil e dos cristais, não vou conseguir colocar hoje por conta do nosso tempo, mas a gente se encontra no próximo sábado, no mesmo horário, às 8 da manhã. Um bom dia para vocês, fiquem com Deus, gratidão pela sua vinda aqui. Obrigado, um bom dia para todos que estão nos assistindo. E nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente conversar de uma coisa que a gente gosta de fazer. Que a gente gosta de fazer, né? Okay. E a gente não trabalha, a gente se diverte. Com certeza. Não é verdade? É verdade. Então tá bom. Muito obrigado. Bom. Gratidão. Até o próximo programa. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Beijo.